agradecer imensamente. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Meu nome é Ana Carolina Matosinhos, eu sou enfermeira, trabalho no setor educacional do Grupo Mais 60 Saúde, que é o Mais 60 Saber. Começamos hoje a oficina do Cuidar, né? Essa oficina tem como foco pacientes com demência. E por que a gente resolveu fazer essa oficina do Cuidar com esse foco, né? Primeiro, que o objetivo da oficina é auxiliar a rotina dos cuidadores de idosos, né, com os pacientes portadores de demência, com algum tipo de demência. Será um espaço para a gente compartilhar conhecimento, compartilhar experiências e auxiliar vocês, cuidadores, nas dúvidas do dia a dia, né? Para isso, eu preciso fazer alguns combinados com vocês, né? Teremos vários encontros, serão 10 encontros. Então, nas próximas quintas-feiras, às 15 horas, começaremos o nosso encontro, né? Teremos os nossos encontros. E alguns combinados nós vamos fazer. Então, eu peço que todos deixem os microfones desligados, tá? Ao longo da apresentação. As perguntas podem ser feitas pelo chat. Então, conforme vocês forem surgindo dúvidas, eu peço para vocês irem mandando no chat, que ao final a gente vai fazer as perguntas, né, para o palestrante. E ao final de todos os encontros, então convido vocês a ficar, né, em todos os módulos, que os cuidadores, né, que participarem de todos os encontros, eles vão participar de um sorteio. Nesse sorteio, a gente vai ter alguns brindes, alguns prêmios para vocês. E a gente tem alguns parceiros, né, então a Usaflex já disponibilizou para a gente um sapato e uma bolsa, para os pacientes, né, que vocês podem presentear os pacientes ou vocês mesmos, se vocês quiserem, né? E a gente tem uma cesta de produtos também que eu vou contando para vocês o que vai ter nessa cesta ao longo dos nossos encontros, tá bom? Então, peço que vocês assistam, participem, né? Vai ser cada vez mais rico o nosso encontro, conforme tiver a participação de vocês. Né? Então, peço que vocês vão mandando aí no chat as dúvidas, os comentários, tá? Ao longo da nossa fala. Além disso, junto comigo, né, eu vou ter a Adriana Hermon. A Adriana, ela é psicóloga, ela é terapeuta ocupacional, formada pelas Ciências Médicas, também é psicóloga, formada pela PUC, e atualmente ela é psicóloga da clínica, né, no Grupo Mais 60 Saúde. Ela também tem atendimentos domiciliares e um consultório particular, e ela vai estar comigo aqui, moderando todos esses encontros. Então, Adriana, a palavra agora está com você. Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Então, como a Carol já bem disse, eu sou terapeuta ocupacional e psicóloga, né? E eu vou estar junto com a Ana Carolina e tantos outros convidados aí para a gente ir seguindo nesses encontros, né? Por que a gente resolveu fazer essa oficina? Com a expectativa de vida que a gente vem ganhando ao longo dos anos, tem sido também muito frequente um aumento do número de pessoas com demência. E atuando nessa área, o que a gente tem percebido é uma grande necessidade, né, que os familiares têm tido, e os cuidadores também, de compreender um pouco mais sobre esse assunto. Então, uma necessidade de maiores orientações. Então, o cuidador, seja ele familiar ou não, acaba assumindo um papel muito importante na vida da pessoa com demência, tendo que se dispor de tempo, de energia, de dinheiro e tantas outras questões que a gente vai conversando aqui e que acabam levando, né, durando um período de tempo bastante significativo. Então, a gente entendeu que diante desse cenário, torna-se necessário promover espaços de aprendizado, para que a gente forneça orientações direcionadas a esse cuidado, onde a gente possa aprender estratégias adaptativas, né, para lidar com esse cuidado e, concomitante, também a gente aprender a cuidar de si mesmo, porque a gente sabe que as consequências de cuidar de uma pessoa com demência podem provocar uma grande sobrecarga, um prejuízo na autoestima, desgaste físico, emocional, uma sobrecarga mesmo nesse cuidado. Então, esse desgaste impacta tanto na saúde da pessoa com demência, quanto na qualidade do cuidado, quanto em quem cuida. Então, por isso que a gente resolveu fazer esses encontros, né? Para que a gente possa conversar cada vez mais sobre isso, para que a gente consiga criar um espaço de muita troca, conhecimento e acolhimento. Então, é um prazer ter vocês aqui com a gente, que a gente possa aprender cada vez mais a cuidar da gente, do outro, sempre com muito afeto e respeito. Eu acho que isso é a questão aí principal, né? Sejam bem-vindos e contem com a gente aí.
Então, dando continuidade, né, às nossas falas, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho alguns números muito importantes em que às vezes a gente não fica sabendo sobre a demência no mundo, né? Anualmente é feito um relatório mundial de Alzheimer. Então, tem alguns estudiosos que estudam as demências, né? E a demência de Alzheimer, como é a demência mais prevalente, tem alguns estudos que anualmente eles trazem algumas atualizações em como que está o Alzheimer no mundo. Então, saiu agora, né, no final de 2021, um relatório que inclui mais de 50 estudos, alguns ensaios, principalmente com especialistas no mundo inteiro. Então, mais de 1.000 médicos e pessoas com demência e familiares, né, cuidadores dessas pessoas com demência, responderam alguns questionários. E eles fizeram um balanço, fizeram um levantamento, né, de como que está o Alzheimer no mundo hoje, né, em pleno 2022. Então, quais foram os achados importantes desse estudo? Então, mostra que hoje a demência é a 7ª principal causa de mortalidade no mundo. Então, é um número muito alto, né, de pessoas que vêm a falecer com demência. No mundo hoje, nós temos aproximadamente 55 milhões de pessoas portadoras de demência. E dessas 55 milhões, apenas 25% têm o diagnóstico da doença. Ou seja, mais de 40 milhões de pessoas, né, que têm a demência, elas estão sem diagnóstico e, consequentemente, sem o tratamento correto. Né? E nisso, quando a gente pensa em países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, né, o país em que nós estamos, apenas 10% dessa parcela, né, desses pacientes tem o diagnóstico de demência. Ou seja, 90% dos portadores de demência no Brasil estão sem o diagnóstico e, consequentemente, sem o tratamento correto. Isso é muito preocupante, né? Além disso, 62% dos profissionais de saúde do Brasil, eles acham que é normal um paciente ter demência, que isso é normal do envelhecimento. Isso não é verdade, né? Então, não é normal a pessoa envelhecer e ter demência. É comum, mas não é normal. Além disso, 46% das pessoas que convivem com alguém com demência, cuidadores, eles identificaram, né? Eles falam que tem medo do diagnóstico, tem um receio em relação ao diagnóstico. E 46% do público que respondeu essa pesquisa fala que, ao receber o diagnóstico de demência, recebeu informações inadequadas. Então, a gente entende que é um problema que não é um problema só nosso, não é um problema só de vocês, cuidadores, né? Incluindo a gente enquanto cuidador também, né, dos nossos pacientes. A gente vê vários estudos que mostram uma alta taxa de sobrecarga no cuidador, né? Então, a gente vê que cuidar de um paciente com demência não é fácil, né? A gente sabe que existem vários desafios, e com isso a gente observa essa sobrecarga no cuidado. Então, eu queria, nesse momento, que vocês parassem um pouquinho e respondessem para mim um questionário. Esse questionário eu mandei agora no chat, espero que vocês consigam abrir esse questionário. E lá é um questionário que chama escala de Zarit. Essa escala, ela consegue identificar a sobrecarga no cuidado. Então, eu queria que vocês respondessem para mim aí o que vocês identificam. Não tem resposta correta, tá? É uma percepção mesmo de como você se vê em relação ao cuidado. Então, eu queria que vocês respondessem para mim aí agora, se possível. É múltipla escolha, é rapidinho. Se por acaso não estiver abrindo, eu peço que vocês atualizem a página, porque vai abrir o questionário, tá bom? Além disso, eu queria contar para vocês, né, que ao longo dos nossos encontros, a gente vai ter um momento que vai falar a respeito da sobrecarga do cuidado, né? Vai ser um momento para vocês, cuidadores, contar para a gente um pouquinho a experiência que vocês têm no dia a dia no cuidado, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Enquanto isso, queria só aproveitar um momento, né, e contar para vocês um pouquinho do Grupo Mais 60. Então, Mais 60 Saúde, que é um grupo, né? Hoje nós temos a parte educacional, que é o Mais 60 Saber. Nós temos também as clínicas, que é a parte assistencial.
e também uma parte de tecnologia. Hoje nós somos 4 clínicas em Belo Horizonte, então nós temos a unidade Barro Preto, a unidade Santo Agostinho, a unidade Juiz de Fora, Barro Preto, que é na rua Juiz de Fora, Santo Agostinho e Santa Efigênia. E também temos uma unidade em Betim, que fica na Asmub, tá? Além disso, eu estou vendo que algumas pessoas aqui não conseguiram responder, não estão conseguindo responder o questionário. Eu vou mandar novamente o link, tá? Vou ver o que aconteceu com esse link aqui, porque a gente manda aqui ao longo da apresentação, tá bom? Eu vou verificar aqui e mando para vocês ao longo da apresentação. Então, como eu contei, né? Se vocês não conhecem as clínicas da Mais 60, convido vocês a virem conhecer, né, o nosso trabalho. Vi que vários de vocês são familiares dos nossos pacientes, né? Hoje, o Grupo Mais 60, a gente está com quase 6 mil pacientes. Então, quem não conhece ainda, convido vocês a conhecer. Dando continuidade ao que a gente veio fazer aqui, né? Que foi conhecer um pouco, né? A gente veio para entender um pouco mais das demências. Eu convido agora a Renata Pivatelli. A Renata, ela é geriatra do Grupo Mais 60 Saúde, e ela veio trazer para a gente hoje uma fala sobre as demências e o cuidador, né? Então, ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre os tipos de demência, quais são os principais desafios que vocês, cuidadores, têm no paciente com demência. Então, a palavra está com a Renata. Fica à vontade, Renata. Seu microfone está fechado. Tá ouvindo agora? Agora sim, fica à vontade. Boa tarde a todos, obrigada aí pelo convite, Carol. Espero que esse curso seja bastante proveitoso, que a gente vai ter muita informação, muita riqueza aí de detalhe, e que vocês tirem as suas dúvidas, tá? Eu vou começar o primeiro slide, que eu coloquei exatamente proposital, a Carol vai abrir aí. Uma pessoa aqui no meio dessa imensidão do mar, que eu represento aqui o cuidador, tá? Porque ser um cuidador de um paciente com demência, seja um familiar que é o cuidador, seja um cuidador profissional, ele pode gerar um sofrimento de muita solidão, né? Eu botei essa foto porque representa o fato de você estar remando contra uma maré, né? O cuidador, ele vai ser parte essencial do cuidado, ele é um motor do cuidado daquele paciente. E que mesmo com todos os desafios que ele vai enfrentar, ele tem que sentir que tem beleza no mundo, saber a importância daquele cuidado, o que ele gera, aquilo de legado, a importância para aquela família, a importância para aquele paciente ou para aquele familiar que está sendo cuidado. E eu queria pedir para vocês... Peraí, Carol, que sumiu. Tá me vendo, Carol? Sim, está escutando. Conseguem ver minha apresentação em módulo apresentação? Nádia, eu consigo te ver, me dá um joinha aí se tiver. Carol, eu estou te vendo, mas eu não estou vendo a apresentação, não. Espera aí que eu vou compartilhar de novo. A apresentação parou de... Tá. Agora voltou. Agora, sim, mas só colocar em fórmula de apresentação agora. Isso. Conseguem ver em módulo apresentação? Ainda não. Não. Porque para mim aqui já aparece em módulo apresentação. Perto do Zoom. A tecnologia, ela vem para ajudar, né, gente? Mas tem hora que elas pegam uma peça na gente também. Então, peço só a gente vê, assim. mas vê o modo, a tela toda, né? Não só a apresentação. Mas dá para ver tranquilo. Tá bom. Clica aí, vê se parece, Carol. Para mim, tá em módulo apresentação. Olha aí para vocês. Ixi, pra Não, gente ainda não. mas dá para a gente acompanhar. Melhorou o módulo apresentação, pessoal? Vai me falando aí. Ainda não tá, não. Ainda não. Conseguem ver eu mexendo no slide? Sim. Tenta baixar esse arquivo, ele tá no Olha aí, computador. como é que tá? Tá em módulo apresentação? Não, agora Não. saiu. Pessoal, vou... Só um minutinho que eu vou ver aqui o que eu consigo fazer, tá bom?
Karina, me dá um ok, se foi para o modo... Agora foi. Ótimo. Então, Renata, volta à fala, por favor, desculpa. Renata? Tá me ouvindo? Agora sim. Gente, desculpa, não sei o que aconteceu, ficou preto e sumiu. E eu estava falando que eu queria pedir para vocês que, se tiverem dúvida em algum slide, ir escrevendo aí no chat, para depois que estiver terminando, a gente vai tirando as dúvidas, tá? Para a gente não ter que ficar parando toda hora. Bom, então já mostrei aqui o barquinho e o cuidador. Pode passar, Carol. Pode passar o slide, isso. Vamos lá. Então, o que significa o termo demência, né? Do latim, de significa falta, mens, mente, é uma origem do latim. Lembrando que esse é um nome que está em desuso. Atualmente a gente usa o transtorno neurocognitivo, tá? Então, é empregado para definir quadros que se caracterizam como uma deficiência cognitiva persistente e progressiva. Existem vários tipos de demência. A demência de Alzheimer é uma delas, como a Carol já falou, é a mais comum. E tem outros tipos que eu vou mostrar para vocês. E elas muitas vezes são referidas com termos errados. Então, se referem como caduco, caduquice, é um esquecimento senil, é uma loucura, é um transtorno psiquiátrico, tá gaga. Pode passar, Carol. Vou explicar um pouquinho para vocês a demência, tá? É uma síndrome que consiste, isso aqui é a definição da Organização Mundial de Saúde, tá? Na deteriorização da memória, do pensamento, do comportamento e da capacidade de realizar atividades cotidianas, que é essa definição da OMS. Então, vai ser um conjunto de sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida da pessoa, levando a problemas cognitivos e alterando também a linguagem e o comportamento. Também vai ter muita alteração de personalidade. Eu não sei se vocês sabem o que é cognição, tá? Cognição seria aquela capacidade que a gente tem de ter as informações novas e transformá-las em conhecimento, né? Seria aquelas informações que o cérebro faz de todas as informações captadas pelos nossos 5 sentidos. Então, o idoso que tem um quadro demencial, seja qual tipo de demência for, vai ter uma perda nessa cognição, tá? Todas as informações que são processadas, elas estão aí disponíveis no meio que a gente vive, e sem a nossa cognição plena, nós não somos capazes de manter a nossa autonomia. Bom, vou passar aqui. Pode passar, Carol. Como eu falei com vocês, a gente tem vários tipos de demência, tá? A demência vascular, que é muito comum também, a demência de Alzheimer, a demência mista, que seria uma mistura dessa demência vascular com a demência de Alzheimer, que muitas vezes coexistem. As demências eu vou só citar nomes, tá? Que talvez não façam tanto sentido, mas eu vou exemplificar. As demências por corpúsculo de Lewy, as demências frontotemporal, a demência de Pick, a demência pela doença de Parkinson. São vários tipos de doenças que são progressivas, são incuráveis, e sendo que a Alzheimer é mais comum, como já botei aqui, em torno de 60% dos casos. E algumas são as demências reversíveis, são pouquíssimas, que, por exemplo, uma demência causada pelo hipotireoidismo, uma demência causada pela deficiência de vitamina B12. Por isso que, quando tem um quadro de esquecimento, a gente não é para achar que isso é natural. Existe, sim, um esquecimento natural que ocorre com o avanço da idade, mas se ele começa a afetar a qualidade de vida, ele tem que ser investigado. Tá? Até para a gente afastar essas causas de demência reversível e poder dar um tratamento adequado, tá? Eu vou passar, vamos lá. Bom, agora entrando na demência de Alzheimer, que é a principal, né? Sabendo que, como já a Carol falou, tem muito subdiagnóstico, eu vou contar um pouquinho da história da demência de Alzheimer. Então, esse rapaz aqui, esse senhor simpático, o nome dele é Alois Alzheimer, ele que foi um médico psiquiatra, neuropatologista alemão, e ele foi o primeiro autor a reconhecer a doença como uma entidade neurodegenerativa, que hoje leva o nome dele, tá? Ele tinha um outro amigo neurologista, e ele conduziu, ele nasceu em 1864, tá? E ele conduziu várias pesquisas sobre as patologias do sistema nervoso, e foram buscar causas orgânicas, porque naquela época, um paciente começava a esquecer, tinha distúrbio de comportamento, ele era tratado como um doente psiquiátrico,
E ele achava que tinha alguma entidade ali diferente daqueles transtornos como a esquizofrenia ou como outros transtornos psiquiátricos. Ele trabalhava naquela época, em 1901, em um asilo em Frankfurt, na Alemanha, e ele observou uma paciente, que é essa paciente aqui da direita, que parece até uma senhorinha muito idosa, mas era uma paciente na época de 51 anos, tá? Então, provavelmente, por causa de Alzheimer precoce. E aí ele acordou com o marido dessa paciente, ela se chamava August Detter, que ele deixaria ela morando nesse asilo onde ele trabalhava, já que era um asilo caro, eles tiveram um acordo financeiro, e quando ela morresse, ele receberia o corpo dela para fazer uma análise histopatológica do cérebro. Então, existem várias formas de a gente diagnosticar o Alzheimer, tá? São todos diagnósticos prováveis, existem até os biomarcadores, mas o diagnóstico de certeza é só pós-mortem, tá? Que a gente não faz. E aí, quando ela faleceu, em 1906, ele fez esse estudo do cérebro dela, identificou as placas amiloides, que até hoje é a principal causa identificada da doença, tá? Que ele identificou as placas amiloides, esses emaranhados neurofibrilares, é uma alteração fisiopatológica do cérebro, nas proteínas tóxicas que vão causando a morte cerebral. E aí, mais tarde, ficou conhecido como a doença de Alzheimer, graças a ele, Alois Alzheimer. Isso aqui é a foto do meio, seriam as anotações, né? Uma foto que eu achei de internet, das anotações do diário dele, da paciente. Pode passar, Carol. Então, como eu falei para vocês, você vê, foi em 1906 que ele fez esse diagnóstico, e até hoje a causa não está completamente elucidada. Ainda é mesmo que ele descreveu um processo inflamatório cerebral, a gente ainda tem a principal como a cascata amiloide, porém tem outras teorias que sempre surgem, e a gente ainda não tem uma causa definida, tá? É uma doença heterogênea, vocês vão ver que um paciente vai se comportar de uma forma, o outro vai se comportar de outra, um vai ter mais alteração na linguagem, outro mais alteração no comportamento, e assim a gente vai vendo uma gama grande de apresentação da doença, tá? E ela é multifatorial, ela vai ter interações complexas entre fatores de risco genéticos e ambientais. E o principal fator de risco é o envelhecimento. Por quê? A gente pensa, nossa, tive uma mãe ou um pai com Alzheimer, necessariamente eu vou ter Alzheimer? Não, não necessariamente. As causas hereditárias da doença são as mais até incomuns. O mais comum é ter uma doença esporádica com maior de 65 anos aleatória. Então, não necessariamente... É claro que quem tem um familiar de primeiro grau, um pai, uma avó, que tenha a doença de Alzheimer, você tem que ter mais atenção até nos seus hábitos de vida. Porque o que você vai fazer ali da sua vida, isso vai ajudar a prevenir ou a retardar a doença. Mas não quer dizer, a gente nota muito isso no consultório, os familiares muito angustiados porque tinham um parente de primeiro grau com Alzheimer. Pessoal, tem uma obra no meu prédio, então, se tiver muito barulho, vocês me falam que eu paro enquanto melhora o barulho, tá? Pode passar, Carol. Então, como a Carol já falou da prevalência, né? A prevalência é enorme no caso de demência no mundo. Eu não sei se você sabe o que significa prevalência, tá? Seria o número de casos existentes de uma doença num dado momento. Então, é o número total de casos naquele momento. Então, estimava-se 47 milhões de casos em 2015. A gente imagina que vai ter 132 milhões de casos em 2050. E a doença de Alzheimer representa 1% do PIB mundial, para ver o quanto é importante, o quanto é prevalente e o quanto ainda vai ter de incidência, né, de casos novos dessa doença. E lembrando o quanto é subdiagnosticado. Então, quantos pacientes você conhece que são taxados aí com esquecimento senil ou com qualquer outro nome que queira dar para aquele declínio cognitivo que não tem um diagnóstico de Alzheimer? Porque é difícil acessar um médico especialista, porque é difícil acesso à população mais pobre a um médico, né? Infelizmente. E a gente vê que, diferente do que a gente talvez algumas pessoas pensem, o Alzheimer é mais comum em países pobres, tá? Então, quanto mais baixa a escolaridade, maior a prevalência de Alzheimer. Pode passar, Carol. Então, o Alzheimer, como é que acontece? Ele primeiro vai ter essa alteração no cérebro que começa mais ou menos uns 15 a 20 anos antes de manifestar os sintomas. Então, é uma doença que tem uma fase longa e assintomática, que, na verdade, é a maior fase.
né, que a gente chama de fase pré-clínica. Então, ela pode durar até 2 décadas, e quando vai começando essas alterações, as placas amiloides ali no cérebro, vai começando essa morte neuronal bem silenciosa e bem devagar. Depois, ela, quando começa a ter os sintomas, a gente chama na fase de transtorno cognitivo leve, que tem um tempo variável, e ela pode até não passar daí. Muitos pacientes ficam nessa fase de transtorno cognitivo leve, por exemplo, quando ele tem aquele esquecimento, mas ele não impacta nas alterações do dia a dia. Ele não perde autonomia, ele não perde funcionalidade. É aquele esquecimento pontual que consegue ainda manter o seu dia a dia sem precisar de um cuidador ou de um auxílio, tá? Até que passa para a fase de demência estabelecida, onde ele vai ter perda de funcionalidade. Essa fase é variável, ela tem uma grande terminalidade, então é uma fase longa e que dura aí mais ou menos em torno de 7 a 10 anos, com uma média de 8 anos, até ter a morte do paciente, que não morre diretamente pelo Alzheimer, mas pelas outras complicações por pneumonia de aspiração, complicação pelo imobilismo, por úlcera de pressão, e não necessariamente da doença. Pode passar, Carol. Então, os principais sintomas, tá? Então, embora não tenham regras que sejam válidas para todas as pessoas, né? Porque já que cada pessoa é única, diferente da outra, tem sintomas que são comuns para a maioria dos pacientes portadores de Alzheimer. O principal é o comprometimento da memória, tá? Da memória curta. Você vai ver, nossa, mas ele lembra de coisas do passado, de quando era jovem, e acabou de esquecer se já almoçou, onde é que comeu, onde é que está a casa dele. Isso acontece. Primeiro, ele vai perder essa memória recente. E aí ele vai começar a ter dificuldades em tarefas que ele fazia antes, dificuldades em aprender coisas novas. Então, é aquele paciente que sempre cozinhou e que, de repente, começa a se confundir. O paciente com Alzheimer tem dificuldade no planejamento, ele tem dificuldade em tarefas que precisam de passo a passo. Então, aquela coisa de picar o legume, de colocar na panela e de depois fazer isso, o passo a passo, ele vai perdendo. Começa a ter muita alteração de comportamento e de personalidade. E aí sempre é mais difícil lidar com pacientes que têm agressividade, no paciente que fica mais agressivo, né? Mas no Alzheimer, o que a gente mais vê é que no início o paciente começa a ter um desinteresse, uma anedonia, o paciente vai ficando triste, vai ficando mais calado, vai falando menos. E isso os familiares e os cuidadores sempre notam. Ele vai perdendo a vontade de fazer coisas que faziam antes. É aquela idosinha que sempre fez a unha, que se cuidava, e que não tem mais vontade de fazer nada, que gostava de vir à missa, que gostava de ler a Bíblia e não quer mais nada, não quer mais ver novela. Então, esse é um sintoma muito comum, essa falta de interesse por tudo, porque já tem dificuldade de reter informação. Então, tem dificuldade de seguir qualquer coisa. Uma desorientação temporoespacial, né? O paciente tem uma dificuldade de se localizar no tempo e no espaço, ele não sabe mais que dia é hoje, que dia da semana, o dia do mês. Ele tem dificuldade de achar um caminho, ele tem dificuldade de se localizar. Então, por isso que é muito importante a gente identificar quando chega essa fase de orientação, até para o paciente não sair sozinho, não se perder, para o paciente não sair para dirigir e não saber mais o trajeto. Isso eu vou falar até mais para frente, essa questão de direção. Mas a desorientação temporoespacial é muito comum do paciente perder. Essa perda do autocuidado também, um paciente que já não quer mais tomar banho, é aquele paciente que sempre foi super limpo, que passava talco, que ficava cheio de perfume, e é uma luta para colocar no banho. Isso é outra questão super difícil de lidar quando vai evoluindo o Alzheimer, né? Não é o que acontece com todo mundo, mas é comum essa questão da higiene, do autocuidado. E a alteração na linguagem. Aquele paciente que tem dificuldade de nomear o objeto, parece que a palavra não vem à boca, fica falhando. Isso acontece muito, começa a ter um vocabulário mais pobre, mais restrito. Então, pode passar, Carol. Então, pode passar, Carol. Isso. Então, os fatores de riscos modificáveis, quando eu falei para vocês que nem todo mundo que tem um pai ou uma mãe, um familiar com Alzheimer vai desenvolver o Alzheimer, é muito importante que a gente tenha noção de que o estilo de vida que a gente leva, isso pode impactar diretamente na qualidade do nosso cérebro, né? Então, um paciente que tem diabetes não controla, fica aquele açúcar alto, um paciente que tem uma pressão alta, um paciente que é obeso, um paciente que fuma, um paciente que tem colesterol alto, isso tudo vai impactar diretamente na qualidade do cérebro dele.
Então, a degeneração neuronal que acontece pelo Alzheimer se soma a um problema vascular ali do cérebro e eles se confundem. Então, por isso que tantos pacientes têm Alzheimer e têm também uma demência vascular, o que torna mais difícil ainda o controle dos sintomas, porque você vai ter duas patologias agindo naquele cérebro. Então, é tão importante, a gente tanto bate na tecla da atividade física, de controlar o sedentarismo vai levar um colesterol alto, vai levar a obesidade, controlar a diabetes, controlar a pressão arterial. Só fazendo isso aqui, você já consegue postergar, se você vai ter o Alzheimer, você consegue postergar o aparecimento desses sintomas e você mantém o seu cérebro mais saudável. Outra coisa que é muito importante, depressão. Depressão é uma das causas de demências reversíveis. Às vezes a gente acha que tem um paciente que está com quadro demencial e ele está deprimido. Então, a gente sempre trata a depressão. Quando a gente vai fazer, por exemplo, o teste cognitivo, a gente sempre procura tratar a depressão para depois realizar um teste, porque é um fator de confundimento muito grande, tá? O isolamento social, se manter ativo na sociedade, ter relações com as pessoas, aquele paciente que é muito isolado, muito solitário, isso é um fator de risco também de desenvolver depressão, e a depressão por si é um fator de risco para um quadro demencial. Outra coisa muito importante é tratar o déficit auditivo. Um cérebro que não recebe aquela informação com clareza, uma pessoa que não escuta, não se comunica bem. Então, às vezes, a gente acha que tem um paciente que está com quadro demencial e às vezes ele não está escutando, ele não consegue interagir com o meio porque ele não escuta. Então, é muito importante que faça essa avaliação periódica com o otorrino, que tire o cerúmen se precisar, que veja uma prótese auditiva se for possível pagar, porque o déficit auditivo é um fator também reversível, tá? Bom, falei do sedentarismo e a reserva cognitiva, que é por isso que eu falei que nos países de baixa escolaridade, nos países pobres, o Alzheimer é mais comum, porque essa reserva cognitiva seria todo aquele estímulo que você teve ao longo da infância, ao longo da vida, os livros que leu, aquilo que estudou, as línguas que estudou, se estudou uma música, que formam novas conexões cerebrais. Então, isso deixa um cérebro mais ativo, com mais conexão. Então, quando tem aquela morte neuronal, você consegue, às vezes, driblar aquela morte neuronal com as conexões que foram feitas. Por isso que é tão importante a gente fazer uma estimulação cognitiva, né? Principalmente até a infância. Hoje em dia, a gente já sabe que é primordial. Todo aquele estímulo que você faz na infância, você reverte para uma reserva cognitiva, que é um fator de proteção. Pode passar, Carol. Bom, evolução da doença e seus desafios. Isso aqui eu botei eu acho muito interessante, e a gente demonstrar a evolução da doença de Alzheimer pela arte, tá? Isso aqui é um pintor, é um artista inglês, se chama William Watermollen. Depois vocês jogam aí na internet, não sei se vocês conseguem ver aqui na lateral, que tem o nome dele. Ele foi diagnosticado com Alzheimer e ele, até a sua morte, ele se dedicou em produzir autorretratos, com períodos de diferença de aproximadamente 1 ano. Então, você pode ver o primeiro autorretrato dele, aí na esquerda acima, e ele foi se pintando, fazendo autorretrato com o diagnóstico da demência. Então, é muito interessante, né? Porque a gente consegue ver um registro raro, né, de uma doença na forma da arte. E vai vendo que ele vai perdendo as habilidades artísticas, a mudança do seu psicológico, quando você vai ver o primeiro autorretrato para o último, olha a diferença que tem, né? A última é um rosto sem forma. Então, imagina o sofrimento que esse artista, né, de se observar a mente afastando de si. Então, é a arte aqui engrandecendo a vida, né? É um autorretrato, eu acho muito interessante. Quem quiser depois busca na internet para saber mais sobre esse autor. Vocês estão me escutando bem? Porque está uma obra aqui, está com muito barulho. Vocês conseguem me escutar? Ninguém me responde. A gente escuta e escuta o barulho também, Renata, mas dá para te ouvir. Tá? Infelizmente, está com obra no meu prédio e eu devia ter ido para um outro lugar, mas eu já tentei vir para o quarto mais silencioso. Dá para escutar. Dá para escutar? Então, vamos lá. Então, já passamos aí o do William. Então, evolução da doença. Quando medicar, né? A gente fala tanto do diagnóstico precoce, né, desses pacientes, até para fazer um diagnóstico e saber como é que isso vai acontecer dali para frente, né? O que ele vai esperar, já que é uma doença que não tem cura, uma doença progressiva, o que vai esperar dali da frente? Quando é que vai entrar com uma medicação, né? Então, a gente não entra com uma medicação quando tem aquele transtorno cognitivo leve.
A gente tem um arsenal, apesar de ter sido descrito em 1906, já ter tanto tempo, como eu disse, ainda não tem uma causa elucidada. A medicação também, infelizmente, nosso arsenal terapêutico é muito frustrante. A gente tem 2 classes de medicação atualmente, né? Que é os inibidores de acetilcolinesterase e a memantina, que os primeiros são EPEs, é a rivastigmina, né, que é o Exelon, e é caro, não é todo mundo que consegue, o governo dá, mas a gente consegue, alguns programas com alguns lugares, dispensação grátis dessas medicações, por isso que é sempre importante procurar um centro de atendimento que possa encaminhar, né, esses pacientes que não têm como comprar. Mas, infelizmente, o resultado não é tão bom. Tá? É importante tentar a medicação no momento certo, naquele momento que já tem um quadro demencial estabelecido. Então, esses inibidores de acetilcolinesterase a gente usa numa fase mais moderada da doença e a gente entra com a memantina na fase mais, avançada da doença, tá? E a gente consegue um controle bom aí de comportamento, dessas alterações comportamentais, consegue até diminuir um pouquinho a velocidade desse declínio cognitivo, dessa perda de funcionalidade. Mas não é regra, como eu disse, é uma doença muito heterogênea, não é regra, e não é todo mundo que vai responder como a gente gostaria com essas medicações. Muitas vezes a gente tem que entrar com psicotrópicos também, aí lembrando que a avaliação multidisciplinar, o tratamento multidisciplinar desses pacientes é muito importante, porque a gente precisa de fisioterapeuta, a gente precisa de terapeuta ocupacional, a gente precisa do psicólogo para tratar a família, para ajudar no paciente, para ajudar o cuidador. Então, a fono, quando esse paciente começa a ter uma alteração de deglutição, então o tratamento não é só o médico e só remédio. O tratamento, ele é multidisciplinar, tá? E aí, nessa evolução da doença, tem coisas que vão perdendo. Aquele paciente que não consegue mais cozinhar, também tem aquele idoso ou aquela idosa que tinha aquela independência dirigindo, e quando é que ele vai deixar de dirigir, né? Não existe uma resposta universal para isso. Não existe nada no código de trânsito que diga que o paciente não possa dirigir a partir de tal idade. Estou querendo mudar de lugar aqui, tá bravo? Mas isso é uma coisa que a própria família tem que observar. Então, o que a gente costuma sugerir no consultório? Que vá um familiar que saiba dirigir junto com esse paciente que teve um diagnóstico de demência, porque não é quando o paciente chega num quadro inicial, ele ainda tem aquela memória antiga de como é que dirige, né? Então, o que eu sugiro, às vezes? Que vá um familiar e observe como é que ele está, porque muitas vezes já tem perdas também na direção. Ele já passa de marcha mais devagar, ele já não coloca seta quando tem que entrar, ele fica mais irritado no trânsito, ele quer ultrapassar o sinal vermelho, ele tem uma certa desorientação e às vezes não sabe o caminho, erra muito o caminho. Então, isso já tem que ser observado por algum familiar, porque ele vai começar a progredir, essa doença é progressiva, e ele vai começar a colocar em risco a si próprio e a outras pessoas. Então, quando chega um quadro mais avançado da doença, não pode mais dirigir. E aí, a família tem que entrar e tem que se responsabilizar por essa retirada, porque eu tenho vários casos em consultório, tá? De casos de pacientes que sofreram acidente ou que causaram um acidente. Teve um paciente agora semana passada que saiu e não abriu o portão, bateu com um carro no portão e destruiu a garagem. E a culpa é de quem? A culpa é da família, que deixou esse paciente ter acesso ao carro. Então, isso tudo acontece também com as finanças. Se o paciente não tem mais capacidade de gerir a própria vida, ele também não tem mais, muitas vezes, capacidade de gerir as finanças. E a gente vê tanto rombo aí. Deixa eu tentar mudar de lugar, tá? Um minuto, eu vou tentar mudar. Vamos lá, eu vou tentar ir para outro lugar. Se ver se está melhor aqui. Está muito barulho aqui nesse quarto. Vamos lá. Enquanto isso, eu queria só fazer um comentário. O que a Renata falou é muito importante, né? Assim, é claro que a gente não vai fazer... Quando ela comentou, né, desse familiar, desse paciente que foi sair com o carro e não abriu a garagem, né? Ele não tem essa percepção. O paciente com uma demência, né? Às vezes ele já está num avançar da demência em que ele não tem a percepção dessa organização, né? Porque tudo que a gente faz, a gente planeja, né? A gente faz de forma inconsciente, né? Então, assim, a gente sabe que tem que abrir a garagem, ligar o carro, colocar a ré no carro para depois, ou a primeira no carro para poder sair com o carro da garagem. A pessoa com Alzheimer, a pessoa com uma demência, ela perde essa noção, ela perde essa percepção do planejamento.
né? Então, ela não faz por maldade, ela realmente não sabe mais a ordem correta das coisas. E quando a Renata fala, né, e a culpa é de quem? Na verdade, não tem um culpado, né? Mas o que a gente fala é a família, os cuidadores, a pessoa que é responsável por aquele paciente, a gente tem que entender qual que é a hora que nós, profissionais de saúde, temos que falar também para essa família, olha, a partir de agora não dá mais para dirigir, a partir de agora não dá mais para sair sozinho, né? Dirigir foi um exemplo, né? Existem outros exemplos, paciente que sai sozinho, vai ao mercado sozinho, vai à padaria sozinho. Usa o cartão de crédito. Carol, mas... Aí você fala assim, olha, Carol, mas ele faz isso a vida inteira, sempre fez. Tá, mas ele precisa ser monitorado, que pode chegar um momento que ele já não saiba voltar para casa mais. Exatamente. Né? Exatamente. Então, essa questão das finanças é muito importante também a gente saber. Quando que o paciente não pode mais manejar o dinheiro? Quando ele tem que ter um auxílio. Quando é que ele vai também tomar o próprio medicamento, gerir o próprio medicamento, ele vai tomar 2 medicamentos, ele vai esquecer um outro medicamento, esse autocuidado está prejudicado. Os cuidados, isso depois vai progredindo para os cuidados básicos. Ele já não consegue mais tomar banho sozinho, ele já não consegue mais se vestir, depois ele vai começar a ter dificuldade para comer, então isso tudo vai progressivamente conforme vai a evolução da doença, né? Isso não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, e os familiares, os cuidadores vão notando essa perda. Vamos passar. Pode passar, Carol. Então, vamos lá. Isso aqui é um cuidador, tá? Do idoso frágil. Então, a gente chegou na parte do cuidador. E quais são as características necessárias para ser um cuidador do idoso, que seja um familiar, que seja um cuidador profissional, né? Ele exige uma série de características que tem que ser capaz de melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, eu acho que a primeira de todas é a paciência, né? Para que ele possa ser compreensivo com essas limitações do idoso e vão auxiliar para melhorar da melhor forma possível. Né? Sabendo que ele vai ter limitações, sabendo que ele ali, como eu botei no primeiro slide, é o motor daquele cuidado. Um cuidador que não tem paciência não vai poder ter um cuidado do paciente com Alzheimer, porque requer muita paciência, né? Ter empatia, né? Esse paciente tem que saber se colocar naquele lugar, tem que saber entender o que aquele paciente, o que aquele familiar está passando e o sofrimento que tudo aquilo gera, tá? Porque, ao menos que a gente morra antes de envelhecer, todos nós vamos nos tornar idosos. Então, a gente tem que poder saber nos colocar no lugar do idoso, entender o quanto pode ser difícil lidar com certos obstáculos trazidos pela idade e, principalmente, pela demência. Tá? Espera aí. Então, lembrando que ela é uma enfermidade progressiva e incurável e que só vai piorar, tá? Então, a gente tem que ter muita atenção quando é um cuidador de idoso, porque a tarefa do cuidador, ele vai ser fornecer ao idoso as medicações corretas, nas doses corretas, nos horários adequados, cuidar da alimentação, cuidar da higiene, da segurança do paciente, do conforto, do bem-estar, estabelecer uma rotina para que aquele paciente consiga ter um sono adequado, uma alimentação adequada, saber identificar a hora que esse paciente precisa mudar a dieta, a consistência da dieta, ver uma fono, saber quando aquele paciente está com humor deprimido, quando ele precisa talvez ver um psicólogo, né? Por exemplo, o idoso que está toda hora o cuidador que está toda hora no celular, e aí vai dar um banho e não vê que a água está muito quente, o idoso vai e se queima, né? Então tem que ter muita atenção, né? Tem que saber, tem que estar muito atento a tudo que acontece no idoso. É muito difícil, viu? Eu acho que esse cuidador de idoso, eu admiro muito as pessoas que são cuidadoras de idoso, sejam familiares, sejam profissionais, porque realmente faz muita diferença, tá? Pode passar, Carol. Bom, então, é tudo isso que eu já falei aqui, eu resumi, tá? Lidar, né, com as alterações do comportamento, sabendo que isso pode acontecer com alguns idosos, ficarem mais agressivos, saber que esse idoso vai repetir, ele vai ter uma desorientação espacial, então ele não vai saber que dia é hoje, ele não vai saber onde é que ele está, muitas vezes ele acha que ele não está na casa dele, ele quer voltar para a casa que ele viveu no passado, né? Saber lidar com as alterações da alimentação, com a recusa alimentar. Muito paciente começa a querer comer só doce, outro quer comer
só alguma comida que gostava na infância. Então, tem muito essa questão do paladar que também muda, tá? Isso não só no idoso demenciado, mas no idoso de forma geral, né? Observar muito quando o paciente começa a engasgar e que ele precisa de uma avaliação especialista, quando a gente precisa mudar a dieta, né? Saber que o cuidador vai ter que lidar com uma perda, que às vezes pode acontecer de continência, né? De ter uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, saber lidar com essas alterações do sono. Muitos pacientes têm alteração no padrão de sono-vigília, né, de perambular. Acontece muito do paciente idoso não dormir de noite porque quer ficar perambulando, que traz grandes transtornos. Então, saber que se você é um cuidador, você pode ter que passar por esse tipo de situação, tá? E também tem que saber identificar fatores muito importantes, por exemplo, como a dor, retenção urinária. Se o paciente às vezes está muito incomodado, ele às vezes não sabe dizer que ele está com vontade de fazer xixi que não consegue, ou que ele quer fazer cocô e que não consegue. Às vezes a fala já está tão prejudicada que não consegue expressar. Então, cabe ao cuidador saber identificar esses fatores, né, do idoso. Saber ver se ele está muito tempo numa mesma posição e que ele precisa mudar a posição naquele paciente que já está com uma demência mais avançada, para que ele não tenha uma lesão de pele, uma úlcera por pressão, né? Saber também as medicações, se, por exemplo, automedicação, a gente vê muito assim, ele não estava conseguindo dormir, e aí eu dei umas gotinhas de uma medicação que o vizinho toma e ele caiu, né? Então, ele tem que saber gerir essa medicação de forma muito responsável, sempre como é que eu posso dizer? Sempre atrelado àquilo que o médico prescreveu, sempre evitando automedicações, evitando aquela coisinha que viu na televisão ou que serviu para o vizinho, porque, como eu disse, cada paciente é único e cada paciente vai responder de uma forma diferente. Então, vamos lá. Pode passar, Carol. Então, aquilo que eu falei, tornar um ambiente seguro, prevenir quedas, prevenir acidentes domésticos, tá? Aquela idosa que não sabe mais cozinhar e quer ligar o fogão, né? A minha avó tinha Alzheimer, ela já faleceu, ela ligou o fogão com a tampa do fogão aberta, fechada, e aquilo ali quase explodiu, vocês viram, né? E uma casa de médico, e não foi possível afastar esse perigo, né? Então, tomar um ambiente tranquilo, emocionalmente adequado, ter atenção a ruídos, né? Por exemplo, uma obra dessa aqui para um paciente demenciado é uma coisa terrível, né? Porque você vai tirar toda aquela rotina da tranquilidade, né? Respeitar o horário, então aquela televisão também muito alta, que às vezes o cuidador está vendo uma televisão muito alta, isso pode estar incomodando o idoso, tá? Isso pode gerar até uma alteração de comportamento. Saber identificar tudo que possa ter interação de comportamento. Então, como eu falei, alteração de tempo na internet, o cuidador não ficar tanto tempo na internet, né, para não, quando está cuidando, eles vão tentar se dedicar ao máximo. É claro que ninguém é um robô e que vai ter outras coisas para fazer, ninguém fica o tempo inteiro cuidando de idoso, mas dá atenção àquilo que é importante, tá? Então, lembrando que cada paciente é único. Deixa eu ver aqui, uma coisa que eu acho importante, também que eu queria falar, antes de passar desse slide, a importância de colocar o idoso no sol, tá? Às vezes a gente esquece que o idoso, às vezes, fica tão lá e que não pega sol. E o sol, ele é muito importante para o controle, para a estimulação da melatonina da noite. Então, o paciente que não pega sol, às vezes dorme mal. Então, todo mundo que puder, coloque o idoso de manhã, 10 a 15 minutos, que seja numa janela ou num cantinho da casa que pegue sol. Isso vai ajudar a regular o sono da noite. Vocês vão ter aula sobre sono, né, sobre alteração de comportamento, o sono vai ser uma delas, mas eu já vou adiantar essa dica, porque eu acho muito importante, tá? Pode passar, Carol. E aí, quem cuida do cuidador, né? O cuidador está lá se dedicando... Oi? O cuidador está lá se dedicando aos cuidados, e como a Carol está falando no início, se for uma profissão, ou se for familiar, é muito estressante, né? É uma síndrome do burnout, não sei se vocês já escutaram, é muito comum, né, de acontecer. Não sei se vocês já escutaram esse nome, que é um distúrbio psíquico, que é caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse, provocado por condições de trabalho desgastantes. Ocorre muito com policiais, com professores, com profissionais de saúde, e com cuidador de idoso também, né? O cuidador de idoso está entre ali as profissões que tem... Eu falo profissão, tá? Mas eu incluo também os familiares que cuidam, com maior nível de burnout, porque realmente precisa ter uma estrutura para te dar um suporte. Então, tem que ter atenção a si próprio. Quando começar com alguns sintomas,
tem que começar a procurar ajuda e começar a delegar. Porque se você não está bem, você não consegue cuidar de um idoso que depende de você integralmente, tá? Pode passar, Carol. Então, aí, eu coloquei aqui os principais sintomas do burnout. Isso é para o cuidador, tá? Se observar, tá ficando muito cansado, parece que dormiu e não dormiu de noite, mesmo quando cuida de um familiar só durante o dia e não consegue descansar, né? Tem uma sensação de uma cabeça vazia, tem uma sensação de dor de cabeça frequente, alteração no apetite, ou tá comendo por excesso com ansiedade, ou não tá com fome, insônia, muita dificuldade de concentração, uma sensação de estar fracassado, uma sensação de insegurança, um cansaço, né? Um isolamento, uma vontade de ficar isolado, todos esses sintomas que vocês estão vendo na tela, alterações repentinas do humor, sentimento de incompetência, desesperança, alteração de pressão, sempre teve a pressão boa, de repente comecei a ficar com a pressão alta, dor muscular, problema gastrointestinal, diarreia, constipação, tá? E sentir sempre, eu tenho uma alteração no batimento cardíaco, fico sentindo uma palpitação, fico sentindo o coração batendo aqui no pescoço, uma sensação de angústia, será que é infarto? Atenção, se isso não é um dos sintomas de burnout, isso é uma sobrecarga do cuidador. Inclusive, depois eu quero ver o que a Carol mandou desse questionário de Zarit, o que vocês responderam aí, para a gente ver quem aí está também sobrecarregado, tá? Bom, então, diretivas antecipadas de vontade, eu achei importante a gente colocar isso aqui, né? Eu botei aqui a minha vontade até o fim, para explicar um pouquinho o que são as diretivas antecipadas de vontade. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas a gente, para falar de diretiva, a gente precisa falar em duas palavrinhas, tá? Em autonomia e em dignidade. Pode passar o próximo slide, Carol. Então, as diretivas antecipadas é um conjunto de desejos prévios expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Isso não precisa ser um documento oficial em cartório ou feito pelo juiz. Então, aquele paciente que teve um diagnóstico ali de doença de Alzheimer, que já sabe que a família optou por contar, porque isso é uma outra questão também, dessa questão de cerco ou silêncio, o paciente tem essa noção, às vezes é por pouco tempo, e ele quer antecipar aquilo que ele quer para o fim de vida dele. Então, é muito importante a gente tentar conhecer o paciente, saber que ele é um ser biográfico, né? Ele não é só um ser biológico, ele tem toda uma história de vida, e a gente tem que respeitar a autonomia dele, a gente tem que respeitar a dignidade desse paciente no fim de vida. O que esse paciente quer para ele? Às vezes é um paciente que ele quer ir morar numa casa geriátrica, ele quer morar numa instituição de longa permanência, ou ele não quer de jeito nenhum, né? Como é que ele quer morrer? Ele quer morrer em casa, ele quer que tenham cuidados invasivos até o fim da vida. Então, essa é uma coisa que é bom sempre a gente saber do paciente, né? Seja qualquer profissional de saúde, e o familiar, sempre tentar saber o que o paciente espera para o futuro, tá? E eu não sei se vocês sabem o que significa, né? Eu botei até o que significa autonomia, né? Que é o direito ao livre-arbítrio, a tomada de decisões por vontade própria. Então, quando ele não puder mais se expressar, quem que vai se expressar por ele? Então, esse paciente também tem que definir uma pessoa que vai ser o principal auxílio desse paciente quando ele não puder mais ter as faculdades mentais plenas para tomar as decisões. Quem que vai gerir o dinheiro dele? Quem que vai definir se ele vai internar numa unidade de terapia intensiva? Se ele não vai? Né? Quem que vai definir isso? É muito comum, assim, durante as dinâmicas familiares, a gente já saber quem é o cuidador principal, mas é muito importante que tenha esse cuidador bem definido, né? Às vezes são vários irmãos que se dão muito bem e eles acabam dividindo esse cuidado, muitas vezes é o esposo ou a esposa, mas é importante saber, né? Então, que esteja apto a tomar suas próprias decisões de maneira consciente, independente, liberdade, competência para gerir a sua própria vida, fazendo uso de seus próprios meios, vontades ou princípios. Esse é a definição de autonomia. Dignidade, eu botei até aqui a definição de dicionário, tá? Um substantivo feminino, que vem do latim, que significa honradez, virtude e consideração, né? Então, a dignidade do indivíduo representa sua integridade moral. E um paciente com Alzheimer, ele precisa ter sua integridade moral preservada, tá? Bom, eu coloquei aqui alguns filmes que eu achei importantes, que eu já vi todos, tá? E que, como o Alzheimer é um assunto muito recorrente, muito prevalente,
Então, esses filmes, se vocês quiserem tirar uma foto da página, todos esses filmes são muito bacanas, que mostram histórias de pacientes, de pessoas com doença de Alzheimer, então todas essas relações familiares, toda essa questão da evolução da doença, dos desafios da evolução da doença. O último que eu vi foi esse filme Meu Pai, que é The Father, que foi lançado em 2020, eu vi ano passado. É muito interessante essas nuances, então eu recomendo que vocês puderem ver filme, porque isso ajuda também nesse... né, a gente vê com atores, tudo, mas é muito real, você não parece nem que é ator. Eu fiquei muito impressionada até nesse último que eu vi. Tem também Cartas de Alice, esse filme Iris também é muito interessante, se vocês puderem ver filmes, até porque ajuda também, tem algumas dicas bacanas nesses filmes. Bom, eu coloquei aqui no último slide, né, para fechar: ao cuidar de você no momento final de vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento da sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para que você viver bem até o dia de sua morte. Né? Essa é uma frase da Cicely Saunders, que é uma médica que teve uma importância muito grande nos cuidados paliativos, mas isso aqui mostra muito a relação de cuidado, a importância do cuidador na dignidade do paciente com Alzheimer. Tá? Eu agradeço muito aqui o convite, eu te peço mil desculpas por essa obra, mas eu não tenho controle sobre essa obra, pelo barulho. Eu tentei mudar aqui de ambiente várias vezes, eu não sei se vocês conseguiram ouvir. Eu estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas aí que surgirem. Quero saber do resultado aí, Carol, dos ARITs, para saber quem é que está sobrecarregado aqui com os cuidadores. Renata, eu gostaria de te agradecer muito, né, por trazer todo esse conhecimento. Nós temos aqui hoje 33 cuidadores, né, que estão aqui compartilhando esse momento com a gente. Espero que esse momento tenha clareado bastante algumas dúvidas, né? Nós vamos ter outros encontros. Esse primeiro encontro veio para a gente entender um pouco mais da demência de Alzheimer. Então, ao longo dos encontros, nós vamos falar especificamente sobre alimentação, sobre os cuidados com higiene pessoal, sobre os cuidados de atividade física, mobilidade, né? Assim, quando o meu paciente, né, quando o meu familiar começa a mudar o comportamento, o que eu posso fazer? Cuidados com sono, cuidados com medicação. Então, ao longo das semanas, nós vamos construindo, né, peças de um quebra-cabeça para a gente conseguir entender cada vez melhor como cuidar dos nossos pacientes idosos. Nós temos algumas perguntas, nós temos alguns comentários aqui. Eu queria só fazer alguns comentários mesmo em relação à fala da Renata, que quando a gente fala, né, sobre o cuidado com o idoso, com demência, Renato falou uma coisa muito interessante, né? Todos nós seremos idosos um dia. A gente só não vai ser idoso se a gente morrer antes de chegar à fase idosa, né? Então, a gente precisa de entender também o que a gente tem feito com a nossa saúde para a gente chegar numa fase idosa saudável, né? Eu sempre falo que a gente está fazendo uma poupança, né? A nossa vida enquanto adultos, nós estamos fazendo uma poupança para a nossa velhice. Né? Então, hábitos alimentares, atividade física, sono, controle do estresse. Eu sei que não é simples fazer isso, é muito mais simples a gente falar do que a gente conseguir fazer, né? Mas tudo isso a gente está fazendo uma poupança para a nossa velhice. Além disso, quando a Renata fala, né, a questão das reservas cognitivas que a gente faz, desde a fase de criança até ao longo da vida, né? Então, assim, tudo que a gente puder aprender, tudo que a gente puder colocar a cabeça para pensar, para raciocinar, a gente está fazendo uma poupança também, né, futura para essa cognição. Outra coisa, um dado importante que a Renata trouxe, que eu queria só ressaltar com vocês, então, se hoje a gente tem 47 milhões, né, os números atualizados agora de 2021, são 55 milhões de pacientes com demência no mundo, em 2050, 132 milhões. Será que em 2050 alguns de nós também já estaremos na fase idosa e podemos ser algum desses idosos com demência? Né? Então, quando a gente pensa nisso, aí a gente traz a importância dessas diretivas antecipadas. Por que é tão importante a gente conversar sobre as diretivas antecipadas? Ninguém está pronto para morrer e ninguém está pronto para perder ninguém. E não é disso que a gente está falando, né? A gente precisa saber o que o meu familiar quer fazer.
quais são os desejos, quais são as vontades do meu familiar, né? Isso serve para a gente também, tá? Isso não serve só para o nosso paciente idoso, não. Isso serve para a gente também, né, Renata? Quando a gente fala assim, o que eu quero que seja feito comigo? Né? A Adriana também está aqui, vou deixar ela falar um pouquinho. Notei a mesma coisa que você né? falar. Quais são os nossos desejos? Quais são os nossos planejamentos? Será que a gente está deixando de fazer algo que a gente quer fazer, mas ainda planeja fazer? Né? Então, isso fica um questionamento, não só para os nossos pacientes, mas para a gente também. Mas quando a gente traz, né, essa questão para os nossos pacientes, é de suma importância a gente entender, a gente compreender o que o meu pai, o que a minha mãe, né, o que o meu familiar que eu estou cuidando, o que ele quer? Será que ele quer ser cuidado por alguém da família? Será que ele quer ser cuidado por um cuidador, né, por uma pessoa de fora que trabalhe com isso? Será o que ele vai ficar mais confortável? Porque uma coisa é o que a gente acha que o nosso familiar quer, outra coisa é de fato o que ele quer. E a gente não pode esperar, né, esse declínio cognitivo, né, essa memória, essas vontades ficarem cada vez mais difíceis de ser expressas, né? Então, quanto antes a gente puder conversar com o nosso familiar, e não é só com o paciente que tem demência, tá, gente? Então, a gente conversar, né, com a nossa família e deixar claro também o que a gente quer, né? Porque são assuntos que comumente a gente não conversa, né? Eu acho que começar Diana, com nós mesmos, né? Eu acho que quem já pode começar com essa questão das diretivas antecipadas somos nós, inclusive. Que é isso que a Carol colocou também, que eu tinha colocado aqui para dizer para vocês também, e para mim, né, para todos nós, o quanto é importante e que a gente não se atenta para isso, né? Para a gente pensar em como que a gente quer ser cuidado. Porque ser cuidado, isso acontece o tempo todo, a todo momento, a todo instante de vida a gente cuida e é cuidado. Mas existem alguns momentos em que esses cuidados se fazem mais necessários, como a gente está falando aqui hoje, né? Então, que a gente se prepare para isso, né? Prepare o outro e se prepare também, para quando for a nossa hora, se a gente precisar de receber esse cuidado. E com relação a quem dá o cuidado, tudo isso que as meninas colocaram aí, né? Da gente estar atento mesmo. E a gente vai falar muito disso, tá? Ao que significa, ao que é significativo para o paciente, aquilo que é importante, para que ele continue exercendo ao máximo a autonomia. E é claro que quando isso for avaliado, é necessário também vocês se avaliarem, né? O que é possível, né? Nem todo paciente vai poder escolher ter um cuidador formal ou ir para uma casa de repouso. Às vezes ele vai ter que, diante de uma questão financeira, contar com cuidados, com aquela rodízio familiar, e aí, né? Mas assim, é a gente procurar fazer diante do que é possível o melhor para cada um deles, né? E aí só um adendo àquilo que a Renata trouxe, né? Dos cuidados, né? De quem cuida, é a gente tentar, embora sempre vai haver um cuidador ali, o responsável, né? Aquele primordial, é que ele nunca seja único, porque isso acaba se tornando muito desgastante, né? Cuidar é algo pesado. Eu sou mãe agora, né? Eu sou porque é recente, meu bebê tem 10 meses, e é um cuidado diferente, né? É um cuidado de quem cresce, de quem desenvolve, mas é um cuidado que requer de mim o tempo todo. Então, a gente tem que conseguir ter uma rede de apoio, então isso para o próprio cuidador, né? Se ele conseguir delegar, fazer um rodízio, às vezes, mas isso não é bom para o paciente, então vamos tentar conciliar ali o que é bom para o paciente com o que é possível para que eu não me esgote e que a minha paciência não vá para o beleléu, porque é isso que a Renata colocou também, e é muito desafiador, mas é de uma preciosidade enorme, né? É a capacidade que a gente tem de cuidar do outro. Então, eu acho que é importante a gente saber exercer isso bem. E é isso, né? Os idosos com demência, a gente vai falar isso ao longo das semanas, né? Assim, a necessidade de uma rotina para o idoso, né? De como é importante esse idoso com demência ter uma rotina e essa rotina ser respeitada. Mas eu acho que se nesse encontro a gente puder deixar uma dica, né? Puder deixar uma fala para vocês pensarem, né? Claro que nem sempre é possível, né? A gente sabe que a questão financeira e a questão de tempo dos familiares também é muito importante, né?
quando a gente fala de famílias com mais filhos, com mais cuidadores, às vezes isso é mais fácil de acontecer. Filhos únicos, normalmente, eles têm mais dificuldade em relação a esse cuidado, né? Então, a gente pensar que se a gente puder dividir o cuidado com outras pessoas, é o ideal. Né, Renata? Você tem mais alguma coisa para falar a respeito disso? Quer complementar alguma fala? Não, tá perfeito, Carol, tô te ouvindo. E é isso, né? Eu acho que quanto mais a gente puder fragmentar esse cuidado, até para diminuir essa questão dessa sobrecarga, né, do cuidador. Porque a gente sabe que não é fácil, cuidar não é fácil, mas ser cuidado também, às vezes, não é fácil. Né? Principalmente quando o idoso ele ainda está num processo inicial desse esquecimento e ele tem a noção, ele tem a percepção de que as coisas estão piorando, né? No sentido de ele não conseguir mais gerenciar a vida. Então, no começo desse processo demencial, né, é um processo difícil, não só para os familiares, né, cuidadores, mas também para o paciente. A Janaína Ferreira, ela deixou um comentário aqui no chat que ela fala, né, que não só cuidar do idoso que precisa de atenção, mas também conversar com paciência, isso faz toda a diferença, sem dúvidas, né? A empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Quando a gente está conversando com uma pessoa, que a pessoa está impaciente, a pessoa não está querendo falar com a gente percebe, né? Além disso, a gente vai falar isso também ao longo das semanas. O idoso, ele tem uma memória afetiva, né? Por mais que ele não lembre, às vezes, quem é você, quem está conversando comigo, mas existe essa questão do sentimento, né? Ele consegue entender um sentimento de proteção, o que aquela pessoa quer dizer para mim. Então, ele consegue entender ele sente quando eu estou cuidando sem cuidar, quando eu estou sem paciência, quando eu estou, às vezes, mais agressiva, né? E são cuidados que a gente precisa ter demais quando a gente está cuidando de um idoso com demência, né? Independente de demência ou não, mas lidando com o idoso. A Sibéria, Renata, ela deixa uma pergunta aqui no chat, eu queria fazer essa pergunta. Tá, pode falar. Existe uma sugestão, né? Você tem alguma orientação sobre o passo a passo para estruturar as diretivas antecipadas de vontade? Tá. Então, as diretivas antecipadas, elas também são chamadas de testamento vital, né? Ele vai ser um documento escrito e assinado pelo paciente, que vai ser destinado àquela equipe médica e também ao principal familiar que ele deseja que seja o que vai gerir os cuidados dele quando ele tiver uma doença ameaçadora da vida. Tá ouvindo? Sim. Tá vendo? Quando ele tiver uma doença ameaçadora da vida ou em alguma doença que ele não possa mais ter as faculdades mentais plenas. Né? Então, é um documento que tem por objetivo orientar os cuidados, os tratamentos que ele deseja ou não receber quando ele estiver incapacitado de se expressar, de expressar os seus desejos, né? Então, ele tem que deixar claro quais são os valores que importam para ele, né? O que ele pensa, né, quando ele estiver nessa fase avançada, né? Isso pode ser feito a qualquer momento da vida, de preferência, claro, quando você tem a sua cognição ainda plena, inalterada, pode ser de forma particular, tá? Ou você pode deixar isso com seu médico de confiança, com seu psicólogo, com aquele profissional de saúde que você tenha mais contato, que vá poder interceder por você, é bom deixar com mais de uma pessoa, e dizer aquilo que você deseja. Por exemplo, eu desejo não ser submetido a procedimentos como ventilação mecânica, como respirador, se eu estiver num quadro que seja avançado, que não vá ter como reverter, eu quero ficar muito tempo no CTI ali entubado, eu quero receber, por exemplo, eu quero fazer hemodiálise, né? Eu quero receber uma respiração artificial, né? Eu quero ser reanimado no caso de uma parada cardíaca, eu quero optar por doação de órgãos, se for possível, eu quero ser cremado, o que eu quero sobre a minha cerimônia fúnebre, como é que eu penso, né? Isso é uma coisa que a gente não faz. Quantos de nós aqui já falamos ou já fizemos essa diretiva antecipada? Porque nós todos aqui, não se está falando hoje de demência, mas nós todos podemos ter uma doença ameaçadora da vida e que a gente gostaria de deixar isso organizado. O que a gente quer, né? Porque se a gente está vivo, a gente vai morrer. Isso não temos dúvida. Então, é fato, né? A única certeza da vida, né, Renata? É a certeza que a gente tem. Quando a gente não sabe, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Então, é mais uma forma de otorgar um mandato para uma outra pessoa decidir sobre os seus tratamentos médicos. Então, todo mundo já pode fazer, isso pode ser um vídeo,
a pessoa pode gravar um vídeo, isso pode ser mudado a qualquer momento, né? Então, na verdade, um documento para os passadores de uma doença crônica, incurável, degenerativa, que possibilita realizar escolha sobre os seus tratamentos de saúde. Uma coisa que eu sempre falo, Renata, em relação às diretivas, existem alguns documentos, tá, Sibéria? Você pode procurar na internet, que vai conseguir até te clarear como fazer isso, tá? Isso é tranquilo. Caso você queira saber mais detalhes, né, você pode me mandar aqui no chat que eu entro em contato com você, te explico melhor como ter acesso a esses documentos. Mas na minha visão, Renata, e aí você me corrija caso você ache que, né, que tem alguma colocação a ser feita, eu acho que, ao meu ver, as diretivas antecipadas para a família é tirar um peso das costas em relação às próximas escolhas, sabe? Então, assim, né? É compartilhar a decisão, uma decisão que não vai ter que ser tomada só por aquela esposa, só por aquele filho, ou por aquele filho único, ou tentar até diminuir conflito, porque tem muito conflito na família. Às vezes a filha fala, não faça tudo que eu quero meu pai vivo, nem que seja no respirador, e a outra filha, não. Então, isso também diminui conflito, né? Sim, eu acho que é tirar um peso das costas da família em relação a essas escolhas, né? Então, assim, e principalmente que eu acho, né, quando a gente conversa sobre, né, quando a gente para nesse momento aqui para fazer essa oficina, é porque o paciente é a nossa prioridade número 1, né? Cuidar, né? Os pacientes de vocês, os familiares de vocês que vocês cuidam, eu tenho certeza, né? Se vocês estão tirando um tempo aqui para aprender um pouco mais, para esclarecer dúvidas, para dividir com a gente um pouquinho, né, do dia a dia de vocês, com certeza é porque vocês querem tratar e cuidar do paciente de vocês da melhor maneira possível, né? Então, por isso, respeitar o desejo, respeitar as escolhas, com certeza é um passo importante. A Sociedade de Geriatria, eles têm um negócio bem bacana que chama Cartas na Mesa. É um baralho, realmente, que auxilia nessas diretivas antecipadas. Vocês podem procurar Cartas na Mesa, que ajuda muito nessa elaboração da diretiva, tá? Excelente. Eu até tenho esse baralho, inclusive. Diana, quer fazer alguma coisa? Eu quero. Até uma pergunta, às vezes, assim, que, né? Às vezes controversa, assim, mas que eu acho que é interessante, que hoje em dia tem se usado um pouco, né? E que as pessoas têm se aberto um pouco mais a essa experiência. Eu queria saber, assim, mudando completamente de assunto, se você já teve experiência ou alguma indicação com o uso da cannabis. E como que foi, né? Assim, o que você observou sobre isso? Se foi com um paciente seu, como que ele se desenvolveu? Eu já tive experiência com alguns, sim, né, alguns pacientes, agora está ficando mais comum, tá? O uso da cannabis, principalmente para distúrbios de comportamento, alteração de comportamento. Eu já vi das duas coisas, já vi resposta nenhuma e já vi resposta muito boa, principalmente aquele paciente que ficava muito quieto, muito triste, muito calado, de começar a ter mais interesse pelas coisas, começar a ficar mais falante. Ainda tem uma dificuldade na questão do custo, né? Um custo bem alto. A gente estava olhando agora, eu estava olhando ontem até o custo de uma que a gente compra na farmácia é em torno de R$600. É um custo bem alto, né? Então, infelizmente. E também não está ainda tão divulgado, tão difundido, e não tem ainda uma aceitação muito grande. Então, eu não prescrevi muitas vezes, tá? E então já tive essas duas questões. Uma com um resultado muito bom em interação ao comportamento, lembrando que a gente não vai ter um retorno daquele neurônio que morreu, a gente não vai ter um retorno da memória, mas às vezes ajuda a ter um melhor comportamento, a ficar mais ativo, tá? Então é mais nesse sentido. Então eu já vi dos dois, não funcionar nada e funcionar bem. Então, falar que eu já tenho uma opinião muito formada, ainda não tenho. E vai muito a essa decisão, então acaba levando muito em consideração a abertura da família, né? Todas essas custo, efetividade, né? Até que ponto vale a pena gastar tanto dinheiro, né? Às vezes a família faz vaquinha, não é um tratamento milagroso, né? Se fosse, a gente já tinha feito isso há mais tempo. Mas às vezes tem uma boa resposta, sim, em comportamento, tá? Mas também o que eu vi também que não foi tão duradouro, sabe? É uma doença, infelizmente, que progride e vai progredir. Assim. Como os outros medicamentos que você colocou, né? Eles funcionam por um período de tempo, mas chega um momento que
O corpo O já... arsenal é muito ruim ainda, de tratamento é bem ruim, infelizmente. Sim. Alguém, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer se apresentar, dar um alô? E ela fala aqui, né? Você pode usar o óleo de canabidiol nacional através de associações, que o custo é mais baixo e que tem alguns lugares que a gente pode fazer uma pesquisa, né? Então ela coloca... Sim. Tem o Abrace, que é um dos que usam, né? Tem um agora aqui, tá de Minas Gerais, tem um do Rio de Janeiro. Ela até colocou essas sugestões mesmo, Abrace, Esperança e o Ame-me. E o Amine, isso aí. É um custo mais barato, de fato. Aí você vai, o prescritor se cadastra nesses, né? No caso eu que vou prescrever, a gente se cadastra, e aí o familiar consegue depois entrar em contato, às vezes vem pela internet. Sim. Excelente, obrigada, Denise, por ter mesmo. colocado. Excelente sugestão. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta, Renata, que é uma pergunta até às vezes um pouco polêmica, né? A gente fica pensando assim, o paciente ele teve o diagnóstico de Alzheimer, o diagnóstico de alguma demência. E aí, a gente conta para o paciente, não conta? Como que a gente faz, né? Eu estava lendo esse estudo, né, que saiu de forma, né, internacional desse grupo que estudam só o Alzheimer, e 35% dos cuidadores no mundo todo, eles ocultam o diagnóstico para o paciente que tem demência. E aí, o que a gente faz? A gente conta, a gente não conta? É assim, Carol, isso não é receita de bolo e aquilo que funciona para um também não funciona para outro, né? A gente chama isso de cerco ao silêncio, isso não funciona só no Alzheimer, mas com todas as doenças ameaçadoras da vida e progressivas, né? Às vezes a gente vê muito na oncologia também, olha, ele tem um câncer de pulmão, mas ele não sabe. A gente fala que é só uma manchinha, né? Eu sempre estimulo a contar, né? A deixar o paciente até para essa questão das diretivas, até para ele programar o que vai ter para frente, né? Claro que não chega aquele paciente que já está, que não sabe, que o diagnóstico tardio, que não sabe mais que horas são, que dia é hoje, você vai contar e vai esquecer. Então, esse paciente não faz mais sentido você ficar reforçando. Mas aquele que veio de transtorno cognitivo leve e que está evoluindo, que tem essa percepção, claro que isso é uma decisão da família, cada unidade familiar sabe aonde seu filho aperta e como é que eles vão lidar com o problema. Se fosse em mim, eu gostaria de ter o diagnóstico, né? Até para poder me programar. Mas isso assim não tem. No estudo, inclusive, os pacientes dizem que gostariam de saber, né? A maioria dos pacientes, se tem uma doença ameaçadora, eles gostariam de ter esse diagnóstico. Você quer falar alguma coisa aí, Adriana, da sua prática como psicóloga? Eu concordo com o seu posicionamento, né? O que eu acho que a gente deve considerar, e inclusive eu já tive experiências de pacientes assim, pedindo para saber, né? Paciente que fala assim, me conta, eu sei que eu tenho Alzheimer, eu tô sentindo, eu tô sabendo que vocês estão me escondendo. E eles, não, mamãe, a senhora tá ótima. E aí ele fala para mim assim, devo ou não devo contar? E aí a minha resposta foi simples, o que sua mãe tá te pedindo? Né? Porque ela estava deixando claro ali, e é uma pessoa assim, com né, uma preservação ainda cognitiva, que estava pedindo para ter essa notícia. Então, tem muito paciente que, e aí eu acho que entra isso, né, a condição dele em saber, e o que ele vai fazer com isso. É claro que essa contar ou não contar cabe à família, mas eu, no geral, apoio isso e gostaria também, né, me colocando nesse lugar. Agora, tem paciente que chega para a gente, e isso é comum às vezes na demência, né, Renata? Pacientes que não percebem nada, nenhuma alteração. Sim. E aí você fala assim, como é que está da memória? A gente vai fazer um pequeno teste, né? E aí ao aplicar o teste, você vê que tem uma memória ali seriamente comprometida e aquele paciente fala, não, minha memória está ótima, eu estou bem. Então, aquilo ali você começa a se questionar, será que vale? Né? Até que ponto que essa pessoa vai dar conta de lidar com isso? Então, essa é uma questão da demência que muitos pacientes não conseguem se perceber. Tem até algumas pessoas que brincam, né? Se você está observando e reparando, fica tranquilo que diminui a chance de demência, né? Quando a gente tem essa consciência. É muito individual, né? Isso é muito individual. Isso aí não tem receita de bolo. Sim. Cada família vai ponderar. Né? Estimula o cerco ao silêncio e vai ali exatamente colocar numa balança ali o que vale, o que não vale, mas eu acho que a maioria das vezes vale a pena. Eu também. Eu concordo com vocês e eu acho que é justamente isso, assim, ó.
contar para o paciente o que ele quer saber numa posição que ele consegue entender, né? Então, assim, se contar para o paciente vai causar só angústia e incômodo, não faz sentido nenhum a gente contar, né? De outro modo também, dependendo do avançar da doença, vai ser uma informação que não vai ter relevância nenhuma para ele. Sim. Né? Mas se a doença está no início, se a pessoa tem uma percepção e se a pessoa quer saber, eu acho que é o que a gente falou desde o começo, né? Respeitar as vontades. Acho que não tem que ter um peso para o paciente, para o familiar, né? Acho que tudo isso pode ser conversado com a equipe de saúde, né? Então, na Mais 60 Saber, nós temos uma equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente, né? Não é um cuidado isolado só com o médico, só com o enfermeiro, né? A gente tem uma equipe por trás para auxiliar vocês, familiares, né? Então, se isso for motivo de angústia, né, para o familiar, se vocês estão tendo dificuldades em relação a esse momento, né? Conto, não conto, estou com algumas dificuldades em relação a esse... assim, há outros cuidados também, né? Não só nesse momento de escolhas mais difíceis. A Mais 60 Saber está à disposição de vocês, né? Para ouvir, né, para receber essas queixas, para receber essas dúvidas e para ajudar da melhor maneira possível. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Boa tarde para vocês, Ana Carolina, doutora Renata. Adriana, prazer enorme revê-la. É Conceição? Vânia, filha de Maria Célia. Isto. Oi, Vânia. Acho que logo no início, quando minha mãe começou a fazer o acompanhamento na clínica Mais 60, eu até andei participando com ela de algumas atividades. É um prazer rever você. Foi no Mente Ativa? Foi, exatamente. Ah, que legal, o prazer é todo meu, que bom que você está aqui. Pois é, eu estou ansiosa por esse curso, porque eu tenho cuidado muito do meu pai e da minha mãe, meus irmãos têm ajudado bastante, mas quem acaba ficando assim com uma carga maior de cuidados e responsabilidade, resolver até outras questões para eles, sou eu. E a minha preocupação é justamente como lidar com as pessoas, né? Tanto com o diagnóstico do meu pai como o diagnóstico da minha mãe. Da minha mãe já foi definido pelos médicos todos no ano passado, todas as consultas, todos já afirmaram, ela está com o Alzheimer numa situação bem avançada. Ela foi diagnosticada primeiro com demência frontotemporal e agora, nesses 2 últimos anos, ela teve um quadro bastante acentuado e ela vem fazendo esse acompanhamento constante. E aí eu estava ouvindo vocês dizerem que dessa questão de dizer ou não dizer para o paciente, qual é o diagnóstico. Mas é curioso, porque a minha mãe, desde o primeiro momento, ela não percebia. Ela percebia a falta de memória, mas ela não percebia a situação do quadro. Algumas vezes ela falava que ela estava com Alzheimer porque as pessoas repetiam para ela. As pessoas falaram para ela. E eu ouvi dizer sempre que as pessoas que têm realmente Alzheimer, elas não conseguem saber, elas não sabem que elas têm Alzheimer, né? Então, a gente, assim, o tempo todo a gente veio cuidando dela, mas a gente não ficava insistindo nisso. Então, a gente falava que ela estava com alguns... E quando ela acentuava assim, minha memória, minha memória, minha memória, então a gente tratava, olha, realmente, você está com um problema na questão da memória, nós vamos ter que cuidar disso, de trabalhar, de procurar médicos, etc., e fazer os acompanhamentos devidos. Hoje ela já nem pergunta mais. Hoje ela já nem fala. Hoje a situação dela tem hora que ela está prostrada, tem hora que ela... Tudo que ela tinha interesse de fazer, ela já não faz mais, né? Não tem mais aquela vontade, não tem mais aquele interesse, nem sabe mais o que ela fazia. Então, a gente fica tentando relembrar algumas coisas, e o que a gente fica tentando fazer é conversar com ela e deixar ela assim aberta, né, para que ela possa, né, corresponder. Não está conhecendo a gente, né? Ela já pergunta, ela lembra de pessoas lá de trás, mas da gente como filha ela não lembra. Então a gente vai tentando assim, a gente brinca com ela, a gente faz brincadeira, a gente faz ela rir, porque a coisa é o momento que a gente está percebendo que não adianta ficar cobrando nada mais dela. Agora é tentar levar a situação de tal forma que ela se sinta bem. E hoje ela virou para mim e falou assim,
Ai, que bom, eu quero vir muito aqui. Eu falei, aqui aonde? Aí ela falou, aqui nesse lugar, porque aqui eu consigo rir. Eu falei, ah, que bom que você, né? Quer dizer, ela está na casa dela, né? Adorando Então, o assim, eu lugar que ela fico... está. Pois é, e eu quero agradecer, reiterar aqui o meu agradecimento a vocês da Clínica Mais 60, toda a equipe de profissionais, que vocês têm atuado bastante e têm me ajudado bastante, viu? Podem ter certeza disso. Obrigada, Vânia, que bom te Fica aí o ver. meu abraço. Obrigada, igualmente. Com relação até brinquei, né, com a doutora Renata, foi justamente disso, assim, porque é muito comum, realmente, os pacientes que com demência, às vezes, as pessoas ao redor observam, né, os lapsos, os esquecimentos, as alterações, com muito mais facilidade do que o próprio paciente. Muitos pacientes não conseguem, né, perceber isso ou fazer disso um grande problema. Mas acontece também o contrário, né, doutora Renata? Eu estou com um paciente agora, recentemente, que descobriu o diagnóstico e está sendo muito difícil lidar com isso, mas que foi importante saber, porque ele está participando, né, dessas escolhas, está tendo um suporte psicológico que tem sido necessário. Então, assim, mas vai muito de cada um, né? Fica com a gente, vai acompanhando a gente nos encontros, que a gente vai trazer muitas questões aí relacionadas a atividades em casa, alterações comportamentais, o que a gente pode fazer, como estimular em casa. Então, eu acho que a gente vai trazer umas dicas aí para como você está lidando com a sua mãe, tá? Quero muito. E até esse momento, Vânia, de discutir um pouquinho, de comentar um pouquinho as angústias, o que deu certo no cuidado com sua mãe, né? Cada um aqui a gente vai, como a Renata falou muito bem, não existe receita de bolo, né? Não tem como a gente falar, olha, faça isso que vai dar certo, mas a gente vai levantar algumas possibilidades. E aí você vai contar um pouquinho do que você faz, o Renato vai contar um pouquinho do que ele faz, a Lília vai contar, a Gisele vai contar, e aí no final da história a gente vai tentar criar mesmo assim, essas peças do quebra-cabeça para tentar melhorar o cuidado dos pacientes, né? Dos familiares que vocês amam tanto, né? E que a gente fica tão feliz de cuidar. Ana né? Carolina, Então, isso... Oi, Renato, fica à vontade. Eu peço licença pela intromissão e já agradecendo demais ao esforço de vocês, né, de forma gratuita, oferecer isso para a gente, que ajuda muito. Agradecer a exposição da doutora Renata, que foi plenamente lúcida nas palavras, e, ao mesmo tempo, hoje, pedir licença, porque o meu pai está hospitalizado desde janeiro, e o horário da visita é das 15 às 17. Então, eu tenho que pegar um restinho do tempo da visita de hoje para ver se eu consigo vê-lo, mas com pedido de desculpas de me ausentar agora, tá bom? É isso, Renato. Fica à vontade, né? Pode ir. Deus abençoe que dê tudo certo com ele. Muito obrigado. Parabéns para vocês, viu? Obrigada. Esse curso está ficando gravado, pessoal. Eu queria aproveitar e já falar isso para vocês. Então, vocês vão ter oportunidade de rever, né? E às vezes, se perder um pedacinho, poder rever, tá bom? Então, vocês ficam à vontade. A gente tem alguns comentários aqui no chat que eu queria ler para vocês, né? A da Fono, muito importante, sobre a prótese auditiva, está disponível no SUS, viu? Isso é muito importante, porque prótese é muito caro e ter esse serviço disponível no SUS é fundamental. Até se ela quiser dar uma palavrinha aí, seria bom. Sim. Além disso, nós temos um parceiro também, que é a Audiotex. A Audiotex, ela vem com alguns preços diferenciados para os nossos pacientes, né? E para vocês que estão participando da oficina do cuidado. Então, mais para frente, a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. A gente tem algumas pessoas aqui no chat, né, falando que está muito feliz de ver a Adriana. A Adriana estava de licença maternidade, então ficou um tempinho sumida. Então, foi bom, né, para algumas pessoas reverem ela. A Claudiane, ela fala, né, que ela é cuidadora e que ela tem algumas dificuldades em relação ao cuidado e que ela está gostando muito do curso. Que bom, Claudiane, fico muito feliz, né, por vocês estarem felizes de estar aqui com a gente. Vão ser momentos de trocas muito importantes para todos nós. Então, a gente conta bem nessa participação de vocês. Mas alguém quer fazer algum comentário? Quer contar alguma coisa para a gente? .
Conceição, ela coloca aqui, né, que a mãe dela também está numa situação parecida com a da mãe da Vânia, né, de um Alzheimer já avançado, né, de não estar reconhecendo mais as pessoas. E a gente vai trazer algumas orientações. Não necessariamente, tudo bem, Ana Carolina, boa tarde a todos. Não necessariamente nesse sentido de não conhecer as pessoas. Eu me identifiquei, foi no sentido dela não estar mais tendo aquela iniciativa para fazer as coisas, está esquecendo, sabe? Tipo assim, eu vou fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Qual que é a atividade que eu tenho que fazer? Entende? Então, assim, nesse sentido. Mas, assim, graças a Deus, conhecer todo mundo, ela ainda conhece, né? E a gente tem essa esperança, né? Que a gente fica naquela esperança, né? Vai conhecer, vai continuar conhecendo. A gente não quer enxergar aquilo que vai, né? Vamos supor que a gente aprendeu muito, né? Ouvindo vocês, que assim, a gente tem que viver o momento. Então, o momento está sendo esse, e a esperança que a gente tem é que não vai acontecer, né? Mas, graças a Deus, tem bastante tempo que a gente percebe que não tem nada avançando assim, não, sabe? Não está avançando, não. Mas essa questão do esquecimento das coisas, do dia a dia, né? Isso aí eu percebo muito, o desânimo, não quer fazer. Aí na hora que a gente vai e fala, como diz, a gente tem que ficar estimulando. Às vezes a gente tem paciência para isso, que eu falo muito com ela. Estou até chamando ela ali para poder vir ver a Adriana, que ela gostava muito, né, Adriana, ela sentia, quando fazia a mente ativa, ela era muito envolvida, né? Aí ela está ali, mas não quer vir cá. O nosso carinho é recíproco. Ao longo dos nossos encontros, nós vamos falar também sobre isso, né? Sobre atividades para estimular esse paciente, o que fazer, em que momento também a gente parar, né? Porque também é importante, né? Sim. É importante a gente saber a hora de respeitar a vontade. Como tentar um maior envolvimento, né? Em que atividades. Baixa aí, a gente vai conversar disso. Ei, Conceição. Saudade da senhora. Que bom te ver aqui. Um beijo grande. Tá, você também. Então, é importante também, né? Tanto a gente saber o que estimular, quando estimular, e quando esse estímulo também já está passando um pouco, né? Então, a gente precisa saber esses momentos. Eu mandei aqui para vocês, pessoal, aqui no chat, um questionário sobre esse módulo. Eu queria que vocês respondessem para mim, né? O que vocês acharam do módulo, o que a gente... Críticas construtivas, né? O que vocês acham que a gente pode melhorar, aprimorar para os próximos encontros? Nós vamos ter muitas semanas, né? Então, vamos ter 10 encontros ao total. Vocês vão ver que vai chegar no finalzinho, a gente vai sentir saudade de ter, né, de ter esses momentos aqui de troca. A gente começa, né? A gente começa a ter tanto contato com os outros que a gente se torna uma grande família, né? Sim. Então, gostaria de agradecer imensamente a doutora Renata por ter trago, né, assuntos tão pertinentes, tão claro o modo de falar, né, que eu tenho certeza que muito para todos que estão aqui participando. Agradecer a Adriana, minha parceira, que vai estar comigo até o final dos encontros, né? A cada semana nós traremos temas diferentes, né, em relação ao cuidado do paciente com demência. Na próxima semana, dia 17 de fevereiro, às 15 horas, a Adriana vai trazer para a gente as alterações de comportamento do idoso. Né? O que fazer quando o idoso está começando a ficar teimoso, está ficando agitado, está ficando nervoso? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Será que existem meios da gente poder... Vem cá, senhores, vamos vestir aqui, vem cá. Então, eu gostaria de convidar vocês para semana que vem estar com a gente aqui de novo. Tá bom? Agradeço a todos, uma boa tarde. Semana que vem nós estamos aqui de volta. Obrigada, Carol. Obrigada para todo mundo. Um beijo para todo mundo aí, tá? Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal.